Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lara, eu sou mais uma monitora do Programa Escolar da Cidadã do DEMAI e essa semana nós vamos falar sobre aterro sanitário e lixão, suas diferenças, suas características e principalmente qual é a nossa realidade aqui de Uberlândia. Antes da gente começar, pessoal, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre alguns programas de preservação ambiental que o DEMAI executa. Então nós temos o programa Buriti, que ele faz a preservação e recuperação de nascentes e EPPs, que são as áreas de preservação permanentes, fazendo aí o plantio de mudas, recuperando as nossas matas ciliares e garantindo todo um cuidado com os nossos recursos hídricos. Nós temos também o Programa Escolar da Cidadã, que é o PEAC, que é o qual eu faço parte, que ele faz a promoção de educação ambiental. Então nós levamos aí principalmente para as escolas e outras instituições também, atividades como jogos, palestras, teatro, carregando toda essa bagagem sobre educação ambiental e transmitindo para a comunidade. Nós temos também o licenciamento ambiental, que vai cuidar dessa parte legislativa das obras do DEMAI, e nós temos a coleta seletiva, que vai fazer a coletação dos materiais recicláveis. Falando um pouquinho de dados desses programas, o programa Buriti, em 2019, plantou cerca de 60 mil mudas e em 2020 teve esse percentual reduzido devido à pandemia, e conseguiu plantar cerca de 45 mil mudas, atendendo assim toda a demanda daquele ano. O PEAC, no ano de 2019, atendeu uma quantidade de 35 mil pessoas e em 2020 também teve seu percentual reduzido devido à pandemia, conseguiu atender cerca de 4 mil pessoas. E a coleta seletiva em 2019 coletou aí cerca de 2.500 toneladas de materiais recicláveis e em 2020 teve seu percentual aumentado devido a uma expansão que ela sofreu aqui em Uberlândia e conseguiu coletar cerca de 2.600 toneladas de materiais recicláveis. Então, antes da gente entrar na parte de aterros e lixões, a gente precisa entender um pouco mais sobre os resíduos sólidos e a sua destinação, porque uma grande problemática que nós temos hoje é com a destinação incorreta desses resíduos. Então, em 2017, o DEMAI ele assumiu essa responsabilidade com os resíduos sólidos aqui de Uberlândia. Então, nós temos os resíduos secos, que são papéis, papelão, vidros, metais, plásticos e outros materiais, que eles são materiais recicláveis. E o que são esses materiais recicláveis? São materiais que eles podem ser reutilizados e a sua matéria-prima pode dar origem a um novo produto. Esses materiais hoje eles são destinados para as associações e para as cooperativas. Nós temos também os resíduos úmidos, que são papéis sujos e metalizados, fraldas, lenços descartáveis e outros materiais que são rejeitos. Então, são materiais que não podem ser reutilizados. Eles são destinados para os aterros sanitários. Então, qual que é a diferença do lixão e do aterro sanitário? No lixão, a disposição final desses resíduos sólidos é feita de uma forma incorreta e poluidora. Então, não tem nenhum tipo de tratamento adequado. Então, no lixão, a gente pode observar aí na imagem que a gente tem a poluição do solo e das águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos, devido à infiltração do chorume. A gente tem o mau cheiro, que é a poluição do ar. A gente tem a proliferação dos animais que podem transmitir as doenças. E já no aterro sanitário, a gente tem a disposição final desses resíduos sólidos de uma forma ambientalmente adequada, no qual não vai prejudicar o meio ambiente. Então, a gente tem todo um preparo do solo para que não esteja uma contaminação. A gente tem a captação, que é destinada, a captação do chorume, que é destinada para a estação de tratamento de esgoto, o Beirabinha, nós temos. E também é feita a captação e a queima, do biogás. Então, vendo aqui as diferencialidades do lixão e do aterro sanitário, no lixão a gente tem a poluição, a gente tem a disseminação de animais, vetores de doenças e principalmente a gente tem catadores que estão em situação de vulnerabilidade. Então, eles estão expostos ali no dia a dia a vários tipos de riscos. E já no aterro sanitário, a gente tem toda a proteção do solo, devido ao manejo adequado dessa cobertura dos resíduos sólidos, o que evita, então, a proliferação das pragas e a contaminação, seja aí do solo, do ar e da água.
Então, quais são os tipos de coleta aqui de Uberlândia? A gente tem a coleta seletiva, que é a coleta dos materiais recicláveis. A gente tem ela aí uma abrangência de 45 bairros, que dá um total de 64,4% da população que é assistida. Em 2020, a gente conseguiu coletar cerca de 2.699.823 toneladas de materiais recicláveis. Então, pessoal, esses materiais recicláveis, eles são destinados às associações. Lá esses materiais eles são descarregados, eles passam por uma triagem, são feitos fardos de armazenamento deles e assim eles vão estar prontos para serem comercializados. E o que é tão importante, né, das associações e da coleta seletiva é que, além de promover a inclusão social dos catadores, isso gera emprego e renda para eles. A gente tem também a coleta convencional, que é a coleta dos resíduos domésticos. Essa coleta ela está numa abrangência de 100% da população na zona urbana de Uberlândia. E em 2020, nós conseguimos coletar cerca de 214.194.690 toneladas desses resíduos sólidos domésticos. E nós conseguimos coletar também 586,835 toneladas desses materiais por dia. Então, é um percentual muito grande, né, de geração de lixo. Então, qual que é a realidade aqui de Uberlândia? Então, nós temos o aterro sanitário. E o que é um aterro sanitário? Um aterro sanitário ele é uma obra, né, de engenharia que ele vai ter como objetivo, né, acomodar todo aquele resíduo sólido no solo, né, no menor espaço possível e que seja prático e que ele cause também o menor dano possível ao meio ambiente e também à saúde pública. E o aterro sanitário aqui de Uberlândia, né, nós recebemos resíduos tanto domésticos quanto resíduos industriais. Então, nós recebemos resíduos de classe 2, que são os resíduos não perigosos. E nós temos também o aterro industrial, que são os aterros industriais, né, que são destinados aos resíduos provenientes das indústrias, né, de vários segmentos. E eles abrigam os resíduos de classe 1, que são os resíduos perigosos. Então, pessoal, até 1995, os resíduos sólidos aqui de Uberlândia, eles eram destinados às fazendas Douradinho e Santa Terezinha, onde eles eram dispostos lá, né, sem nenhum tipo de tratamento adequado, o que causava um grande impacto no meio ambiente devido a principalmente as grandes formações das vossarocas. Então, em 1997, foi-se iniciado o primeiro aterro sanitário de Uberlândia, e ele teve sua vida útil aí até 2010, que foi quando ele foi encerrado. Hoje ele está coberto vegetalmente e essa cobertura vegetal ela é de extrema importância porque permite, né, naquele território que ele recupere a sua fauna e a sua flora. Mas esse aterro sanitário ele sendo encerrado não significa que os cuidados com ele acabaram. Pelo contrário, é feito, né, tem que ser feito todo o monitoramento, né, dele, principalmente do chorume e do biogás, né, pelos próximos 20, 30 anos, principalmente para evitar, né, que ocorra qualquer tipo de contaminação e agrava o meio ambiente ali e daquela área. E esse aterro sanitário, ele abrigou aí cerca de 2.200.000 toneladas de resíduos. E com o encerramento desse primeiro aterro sanitário em 2010, teve-se o início, né, na mesma data do segundo aterro sanitário de Uberlândia. A sua vida útil está programada aí para 18 anos, mas, né, apresentando um bom desempenho, principalmente com a coleta seletiva e com a ajuda do aterro industrial. Isso tudo diminui, né, a destinação de resíduos para esse aterro sanitário, que vai aumentar a sua durabilidade. Então, se prevê aí que ele tenha um encerramento previsto para 2030. Esse aterro sanitário, ele está projetado para abrigar aí cerca de 4.500.000 toneladas de resíduos, e ele é disposto de 9 taludes, que são terrenos inclinados, né, que servem de sustentação do solo. Eles são dispostos de 2 taludes de 6 metros e 7 taludes de 5 metros. E esse aterro sanitário hoje, ele já está com seu território, né, em 40% já utilizado.
Então, pessoal, como que é feito todo o processo, né, de início de um aterro sanitário, que a gente chama, né, de licenciamento ambiental do aterro? Então, primeiramente, é concedida uma licença prévia, onde essa licença prévia ela vai ser disposta de alguns parâmetros a serem cumpridos. Então, é feito todos os estudos de impactos ambientais, de logística, por exemplo, para verificar onde vai ser o melhor local para aquele aterro, se aquele aterro ele está a uma distância adequada de um aeroporto, se ele está a uma distância adequada de residências. Então, pessoal, depois de ter feito toda essa análise, é feito um relatório, onde ele vai ser enviado a um órgão ambiental que vai fazer essa análise. Essa licença prévia, ela sendo aprovada, é concedida uma licença de instalação, onde vai ter aí, né, a autorização do início das obras. Então, é feita aí todo o preparo da adequação do solo, do aterro, a instalação dos drenos de chorume e de biogás. Hoje, nós conseguimos captar aí de chorume cerca de 3,5 a 4,5 litros por segundo, e ele é tratado lá na nossa estação de tratamento de esgoto Beiradinha. E nós conseguimos também captar, né, cerca de 2,5 kW por hora de biogás. Então, tendo a licença de instalação e feito todo o preparo, né, do aterro, é concedida uma licença de operação, onde essa licença ela vai autorizar o início das atividades daquele aterro. Então, pessoal, aqui como que funciona o aterro sanitário? Primeiro, a gente tem a etapa da terraplanagem, que vai fazer toda a compactação do solo, a adequação daquele solo e tornar ele principalmente plano. Depois é disposto, né, o solo argiloso, 3 camadas de solo argiloso, e essas camadas são de 20 centímetros. Depois é feita toda a compactação dessa argila, né, e assim entra com a geomembrana, que também vai auxiliar, né, nessa compactação do solo e também na não impermeabilidade. Depois é colocado, né, uma camada de terra e argila e feita a compactação dela, e assim vem a instalação dos drenos de chorume e de biogás. Depois é feita a dispersão do lixo no talude, então vai ser espalhado, né, adequadamente aquele lixo pelos taludes, e assim entra uma camada de RCC, que são os resíduos de construção civil, que também ajuda, né, na compactação do solo. Por fim, é adicionada a grama, que essa grama ela vai ajudar, né, vai auxiliar na impermeabilidade do solo. Depois de ter feito toda a adequação, né, do aterro sanitário, é feito então os monitoramentos dele. Então é monitorado os poços de concreto, onde tem a monitoria da drenagem de chorume, para ver se não tem, né, nenhuma passagem de chorume para aquele solo, evitando assim contaminar ele. Tem o monitoramento das águas superficiais, que são a montante e jusante daquele aterro. Então, principalmente é monitorado as águas da chuva. É feito o monitoramento da água subterrânea, né, que são dos lençóis freáticos, para ver também se não tem nenhuma contaminação, principalmente proveniente do chorume. É feito também o monitoramento da qualidade do ar, que é do material particulado, um monitoramento sonoro, um monitoramento geotécnico, que avalia principalmente, né, as condições ali de estabilidade do terreno. É avaliado também a reconstituição da fauna daquele terreno. Então, é observado toda a vida animal que está se desenvolvendo ali naquele aterro. E também, né, tem a educação ambiental, que são desenvolvidos projetos, né, de educação ambiental como condicionantes para o funcionamento daquele aterro sanitário. Falando então, pessoal, aqui um pouquinho sobre o aterro industrial. O aterro industrial, ele é destinado aí a abrigar os resíduos domésticos de grandes geradores, né, as indústrias, empresas grandes, os resíduos de classe 1, que são os resíduos perigosos, e o RCC, que são os resíduos de construção civil. Os resíduos sólidos, eles podem ser caracterizados de várias formas, mas as principais são perigosos e não perigosos. E o interessante do aterro industrial é que várias empresas, né, empresas e indústrias privadas, elas contratam, né, os serviços aí do DEMAI para estar fazendo todo o tratamento desses resíduos. Então, pessoal, como que funciona, né, no aterro industrial?
Então, os resíduos de classe 2, né, que são os resíduos não perigosos, a compactação do solo deles é adicionado 3 mantas protetores, né, que é o gel composto, o gel têxtil e o gel membrana, para ajudar a fazer toda essa compactação do solo. Depois é adicionado a camada de solo, né, o solo fofo, e por último a instalação dos drenos de testemunha, que são principalmente os drenos de chorume. Nos resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, principalmente lodo, fezes, é adicionado aí, né, os resíduos eles são adicionados ao talude invertido, e esse talude invertido ele é um galpão, né, de quarentena, onde esses resíduos eles vão ficar ali depositados, eles vão ser cobertos, né, para que não ocorra nenhum tipo de exposição ao sol, à chuva, evitando que tenha reações químicas indesejadas, por exemplo, explosões devido a alguns materiais de características inflamáveis. E os resíduos de construção civil, que também ajudam na compactação do solo, e depois eles passam por uma triagem, onde esses materiais eles vão ser separados e destinados, né, aos lugares corretos. Então, pessoal, com a expansão dos centros urbanos, com o aumento da população, consequentemente também tem-se o aumento na produção do lixo. Então, visando, né, amenizar esses impactos, principalmente grandes cidades, como o município de Uberlândia, vem adotando, né, o método do aterro sanitário como método para tratar os resíduos sólidos, por ser um método que ele é considerado ambientalmente correto, né, e também economicamente viável. E dos aterros sanitários, nós ainda conseguimos, né, fazer a produção de energia limpa, que é aproveitando o gás metano, né, fazendo esse aproveitamento energético dele. E como nós conseguimos, né, fazer essa captação desse biogás? Então, com projetos, né, de engenharia, de drenagem, a gente faz essa captação do biogás. Esse biogás ele vai ser direcionado por uma tubulação, né, e lá ele vai estar abastecendo uma central termoelétrica que vai transformar, né, esse CH4, que é o gás metano, em energia elétrica através do processo de combustão. Então, o conteúdo dessa semana foi esse, pessoal. Nós estaremos disponíveis para atender qualquer dúvida de vocês nesses contatos, né, de e-mail e telefone. E até a próxima semana.